telespectador da TV Prevê, está começando Variedades. Obrigada desde já por sua companhia nesse nosso encontro semanal pela emissora. Hoje eu tenho o privilégio de trazer a escritora e memorialista Ana Maria Barbosa Machado. Ela que é membro da Academia Bauruense de Letras, escreveu os livros de poesias Folhas em Branco, Lua Nova, Loucas, Inúteis e Tolas e Maresias. E também se aventurou na literatura infantil, resultando aí na obra Petrúquio e seus amigos, que conta com as ilustrações do marido, o Greifo. Mas ela foi além e iniciou o filho José Greifo na época com 9 anos, portanto ano passado, né, Ana Maria, na ilustração literária ao publicar O Gato Rodolfo e a Cobra Sofia. A Ana Maria, cada vez que a gente tem a oportunidade de encontrá-la, é o tipo de pessoa que você olha e se sente abraçada, que parece assim que faz muito tempo de uma longa amizade que você não reencontrava. Você tem esse dom, né, de acolher e você passa isso para os livros, para as suas obras. E é isso que a gente sente já nas primeiras páginas do seu lançamento. Vamos conhecer um pouco mais das obras da Aninha, como é carinhosamente chamada, mas ouvir especialmente as histórias de família que ela corajosamente conta em seu novo livro, Crônicas de Família. Ana, você acalentava o sonho aí de poder escrever um livro traçando a trajetória dos seus ascendentes, né, da sua família, e levou mais de 3 décadas para isso. Por que só agora? Então, na verdade, assim, eu sempre fiquei muito na dúvida se realmente eu fazia ou não fazia, se eu ia agradar pelo menos aos sobreviventes, né, da família, ou se eles iam ficar meio contrariados, assim, de ter algumas coisas reveladas, né. Até mesmo eu não revelei muita coisa nesse livro aí, não. São assim, é porque tem uma amiga minha, Terezinha, eu sempre conversava com ela, eu falava assim, Terezinha, eu acho que eu nunca vou ter coragem de publicar um livro comentando as histórias da família, né, porque muita gente não vai querer que a sua vida esteja retratada num livro, né? Que alguém possa tomar conhecimento. Aí ela brincava, falava assim, não, Aninha, escreve sim, troca os nomes, né? Eu falei, bom, mas se eu trocar os nomes, não vai ser minha família. A mesma coisa, né? Então, aí eu falei, não, agora vai ser uma época especial, porque eu estou completando esse ano de 2013, 50 anos. Então eu falei assim, não, eu acho que tem tudo a ver. E tem as amigas do colégio também, que sempre me cobraram, né? E aí, como que é que você... E eu coloquei também alguma coisa do colégio aí, dei uma misturada. Como eu falo na apresentação, eu coloco as histórias dos antepassados e um pouco a minha época do colégio, né? Que foi uma época, assim, muito marcante na minha vida. A época que a gente fazia teatro com Paulo Neves. A época o que você vai fazer, no que profissional você vai se transformar, né? E também deixei um pouco de histórias mais recentes para colocar no final, na última parte da história, né? E com isso, muitas histórias, tanto de família, quanto da época da escola, quanto das histórias atuais, ficaram sem ter o espaço aí. Ou seja, né? segundo livro. Um segundo ou talvez um terceiro também. Meu filho até já marcou a data. Ele falou assim, mãe, daqui a 5 anos você lança o segundo, daqui a 10 você lança o terceiro. É ser marqueteiro. Mas, Ana, agora você me suscitou outra questão, né? Você teve uma maior preocupação até mesmo com os seus familiares do que propriamente com o seu leitor. O seu leitor está acostumado com a Ana Maria, poetisa, a Ana Maria que se aventura na literatura infantil, e você traz de presente uma memória, você tira do baú uma memória. Não é aquela questão biográfica, né, daqueles escritores aí que estão em plena polêmica de escreverem biografias sobre Roberto Carlos, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, enfim, que está uma discussão toda no país a respeito desses direitos. Né? Não é com esta ênfase a sua obra. Não, é uma memória minha, né?
Porque as avós, aquela história de avó, contadora de história, né? Então, o que ficou na minha memória, eu tentei retratar. Quer dizer, na época, eu já tinha meus 15, 16 anos, eu já tentava registrar alguma coisa para não ficar perdido da minha própria memória. Mas então são eventos e fatos que você retrata extremamente positivos, coisas que marcaram, né? Isso, então que, assim, que ela repetia e contava de novo. E teve até alguma coisa, algum comentário que um dos meus primos fez, eu não me lembrava, eu falava, poxa vida, disso eu não lembrava. Ele falou, né, na abertura, na festa, ele falou, olha, você lembra que acontecia isso, que a avó falava isso pra mim? Eu falava assim, olha, tá vendo? Isso eu não me lembro. Quer dizer, muita coisa da própria memória da gente se perde. Então, assim, eu até cometi alguns pecados de esquecer de muita coisa, né? Por isso o segundo e o terceiro, Por isso Ana. o segundo e terceiro. Porque Não, você mas continua aberta a depoimentos, às também. lembranças. Mas como eu falei, a gente peca, mesmo a gente tentando, assim, né, escrever e contar tudo certinho, muita coisa fica perdida na memória da gente. Porque retratar o passado, a história das pessoas e, consequentemente, vão refletir uma época, um momento, a gente tem que ter uma delicadeza e mais uma precisão nos detalhes, né? Com certeza. Porque toda a história merece o seu enfeite, porque senão vira texto rapidinho. E tem que romancear muita coisa, né? E a questão agora é o seguinte, por que a sua família despertaria interesse no leitor? O que ela traz, que memórias, as crônicas de família trazem para despertar esse interesse em outras famílias? Eu acho que seria assim o que todo mundo tem, né? Aquele carinho da avó, das tias, de brincar com os primos, entendeu? Eu De ir acho para a que cozinha todo mundo... fazer uma torta. Então, e é engraçado porque quando a Madê leu, que eu dei para alguns amigos ler antes, né? Para ver qual que era a opinião e tal. Aí a Madê colocou no comentário dela que ela se sentia como se estivesse ali, no quintal, enquanto as coisas aconteciam, ela estava lá do lado, presenciando tudo, né? Porque ela achou uma coisa muito familiar, até para ela também. Então são personagens que o leitor vai se identificar. Com certeza que é o cotidiano de todo mundo, né? De uma família, assim, o retrato de como foi há 100 anos, quem teve coragem de vir, por exemplo, começar a colonizar a cidade de Bauru também. Eu comento alguma coisa, né? Que são os pioneiros de Bauru. E você é descendente de um dos pioneiros aqui, né? Isso. Capitão José Simplício Pintor Ribeiro. Pinto Ribeiro. Pinto Ribeiro. Isso. E você resgata a história de família a partir dele. Isso, a partir dele. Quero até mostrar a primeira imagem que a gente tem, que você fez aí uma coletânea, conseguiu reunir. Isso, fotos muito interessantes. Essa foto é da minha bisavó, que é a filha do capitão José Simplício Pinto Ribeiro, né? Ali embaixo é o segundo marido dela, o meu bisavô, e os 3 filhos mais velhos, no caso. E a foto de cima são aqueles meninos que já cresceram. Essa é outra minha avó, que está nessa parte de baixo, é a Antonieta. Ela era casada com o filho, ela também é neta do José Simplício, né? Então ela não é de Bauru, mas ela veio para Bauru no começo de 1920, a minha avó veio aqui. Para Bauru. Ela não é bauruense, o bauruense era o esposo, que era o primo dela, o Agnello. Você é a neta do Agnello. Isso. Aí nessa foto que tá maior é a Rita, que também é filha do José Simplício. Tá? E a gente estamos falando aí de qual época? Bom, essa é um retrato, não é nem uma foto, é um retrato feito a lápis no final do século XIX, né? A foto de cima é a tia Isa, é uma irmã de minha avó, a de baixo de família ali, a minha avó, o meu avô e as crianças deles, né? Apesar de você retratar
no caso, a família, fazer esse resgate muito interessante, porque a sua família deve ser enorme. Ela já foi bem maior, né? Agora está um pouquinho restrita. Apesar de você fazer especificamente essa preservação da memória das famílias, no caso, quais são os sobrenomes? Ribeiro, Oliveira Ramos e Barbosa, do lado da minha mãe. E do lado do meu pai, que eu também comento algumas coisas, que eles vieram do Mato Grosso, né? O meu avô, que era o Belarmino Machado, ele veio do Mato Grosso com a minha avó e os filhos já nascidos. A única que nasceu aqui em Bauru foi a caçula. A minha tia Rosa, que também tem uma das fotos aqui, também retrata a história dela e tal. E, bom, no caso eu falo até de descendência da época da Revolução Farroupilha, que o bisavô da minha avó paterna também era o Davi Canabarro, que era um líder, amigo do né, do Giuseppe Garibaldi, né? Ana, apesar de ser retratada aqui essas famílias, os bauruenses de forma geral, além de se identificarem, também vão encontrar menção a alguns amigos, a outras famílias, porque famílias se relacionam com outras famílias e com a sociedade no geral. Traz alguma coisa pitoresca da época, de como era? Olha, assim, histórias eventuais da época, de memória, assim, no momento, não. Porque eu enfoquei mais, assim, a história particular de cada um. Até que eu coloquei cada capítulo, eu mencionei alguma coisa curiosa a respeito da vida de alguém, né? Mas, assim, um fato... o que eu me lembro agora seria na época do colégio, que eu coloquei aí, né? Que eu fazia teatro com o Paulo na época que ele começou a despontar o Edson Celular, e a gente foi uma turma logo depois, né? Então, assim, que tem a ver com a cidade de Bauru, no momento que eu possa me lembrar, seria isso, né? Por que o inverno disse... também... pode continuar, por favor. Os ferroviários também, muito dos tios de minha mãe e tal, foram ferroviários, né? Eu faço alguma menção também. A partir da vinda aí do seu avô, do Mato Grosso, é isso? Não, o meu avô era militar, né? Quem o meu que veio avô do Mato paterno Grosso? Foi ele. Foi ele que veio do Mato Grosso, mas ele veio Aí você do já Mato começa Grosso. a retratar por conta até da ferrovia isso, né? Bauru. Não exatamente, porque os ferroviários, eles eram daqui mesmo, eles já eram nascidos aqui. Os meus tios-avós, no caso. Que eles eram nascidos aqui em Bauru e foram trabalhar na ferrovia. Eu menciono alguns, tá? Agora, o meu avô paterno, não. Ele era militar, ele veio do Mato Grosso porque diziam na época, né, que Bauru, ele queria sossegar aqui, ele queria se aposentar aqui. Tem fotos lindas Ele queria aqui. prosperar com a família aqui. Por que o inverno de 69 foi tão marcante que mereça aí um capítulo do seu livro? Porque foi na época que o astronauta chegou à Lua, né? Que hoje em dia é uma coisa assim, que todo mundo já está colocando em dúvida, né? Que existe até aquelas teorias que realmente o homem não pisou na Lua, que foi tudo uma filmagem armada, tipo de Steven Spielberg, alguma coisa assim. Mas na época que a gente vivenciou aquilo, né? Eu não sei se você vivenciou, mas quem vivenciou talvez possa se identificar muito com isso. Teve o capítulo aqui que eu não sei se eu vou encontrar agora, mas é um capítulo que você traz uma linda lição a partir da lição que um amigo lhe deu, né? Isso. Como é que é o nome dele? É o Emerson. Isso, por até isso ele que até já é... Isso, falecido, né? Já. E por isso que eu te perguntei se esse livro, o fato de você retratar a sua família, que comunicaria com outras famílias, acabavam sendo retratadas. Porque eu achei muito interessante você lembrar desse amigo, que tem uma frase que você
a tomou para toda a sua vida, que eu gostaria que você contasse para o telespectador. Então, era uma época assim muito que a gente é jovem, que a gente quer conquistar tudo, né? Que a gente nem se preocupa com o que está acontecendo com os outros à nossa volta, né? Então, foi interessante porque ele foi uma pessoa que cresceu comigo praticamente, que ele era meu vizinho de bairro, né? E ele era uma pessoa muito levada, muito brincalhona. Mas depois a gente avaliando isso, a gente vai perceber que as pessoas assim são aquelas pessoas que têm muita vontade de viver, porque talvez a vida dela não seja tão comprida como a nossa, né? É engraçado isso. Eles vivem de forma intensa, Eles vivem de modo... E ele tinha uma coisa assim, ele era muito namorador, ele era muito chavequeiro, falam hoje em dia, né? Naquela época era mais, fulano é muito namorador. E ele era mesmo. Então ele tinha assim uma fascinação pela minha irmã, né? Porque minha irmã muito bonitona e tal. E ele muito molecão. Então aquela coisa. Então ele ficava atrás de mim para que eu levasse uns bilhetinhos para ela, né? Na época da nossa infância. Aí tudo isso passou e tal. E na época do colégio, eu vinha foi na época do teatro também. E quando eu deparei com ele, ele estava com um bebezão no colo, né? Todo feliz da vida. E eu já sabia que ele tinha casado, porque Bauru é grande, mas a gente sabe mesmo à distância, a gente sabe do que acontece com os amigos, né? Então, ele falou assim, olha, Aninha, meu filhote, não sei o quê. E eu nunca mais encontrei nem com o filho, nem com a filha, nem com a família nenhuma dele. Engraçado isso. E ele falou assim, olha, Aninha, que legal, eu estou trazendo aqui para os professores o convite do meu casamento. E era um convite bem diferente, porque o filho que convidava para o casamento dos pais. Que muito interessante. Então, né, eu falei, nossa, mas você vai casar por quê, né? Que é isso? Agora você já tá vai junto, casar? Já tá com filho, né? Pra quê? Ele falou assim, não, você sabe, o que a gente tem que aprender na vida é que a felicidade da gente depende da felicidade do outro. Falei, imagina, né, que babaquice, que coisa mais boba. Não falei, né, só pensei. Como se fosse abrir mão da própria felicidade em função de fazer o outro feliz. Eu falei, né? nossa, mas que cara bobo, como é que ele pode fazer isso? Como é que ele vai encontrar a felicidade dele na felicidade de outra pessoa, né? Aí a gente vai vivendo, a gente vai tendo experiências e tal. E quando eu comecei a escrever a história dele, até é uma coisa estranha, porque toda história que a gente escreve, de repente é uma lembrança que vem, a gente vai lá no papel e coloca, né? Aí a primeira coisa que me veio foi isso. Ele falando assim, Aninha, para a gente ser feliz, o que importa é fazer a outra pessoa feliz. Eu falei, puxa vida, mas que coisa bonita, né? Na época que ele me falou isso, eu achei a maior chatice do mundo. Claro. Agora, quando eu escuto isso, eu falo, nossa, como ele era uma pessoa que, assim, independente da individualidade dele, como ele tinha uma visão maior da vida, né? Que eu vim a ter muitos anos atrás, pelo que ele me falou. E isso é muito interessante. E essa poesia, porque, como você disse, escrever as memórias significa também romancear, né? Isso você já traz como poetisa. Você tem quantos lançamentos? Então, de poesia eu já tenho 4. 4 livros. Eu tive, assim, o prazer de ler alguns poemas seus, são muito doces. Obrigada. Né? Muito interessantes. E depois você pulou para o gênero literário infantil. Isso, esse a gente pode mostrar alguma coisa? Pode. Ainda mais porque é um orgulho da mãe ter aí as ilustrações do marido e do filho. Isso, esse é do marido, que foi o primeiro que a gente fez, né? Esse daqui até tem uma historinha, que quando a gente começou a namorar, dá pra ver? Quando a gente começou a namorar, aí o Greifo já fazia o JC Criança na época, né? E ele falou assim, por que você não escreve uma história infantil? Aí a gente foi escrevendo a história junto e a história foi sair 10 anos depois. Poxa. Que o filho já tinha até nascido. Aí que foi sair a história no papel. E agora esse aqui é o que o filho... A história e as ilustrações. E as ilustrações.
Ela tá pedindo para você segurar mais um pouquinho para o telespectador. refletindo, O isso. gato Rodolfo e a cobra Sofia, Esse foi o filho que ilustrou, né? que hoje está com 10 anos. E hoje está com 10 anos. Esses dois lançamentos foi do ano passado, tá? A gente lançou na Feira do Livro Infantil, aqui. Esse do Sapinho Godofredo é incrível, mas ele assim, meio que estourou na vendagem, né? Olha E que é bom. interessante porque assim, é o conteúdo, na hora que a gente vai escrevendo, como é a história do Emerson também, na hora que a gente vai escrevendo, a gente não vê a dimensão da coisa, né? Porque eu dei para uma amiga prefaciar e o prefácio que ela colocou era o resumo da história. Quer dizer, era o medo que o sapinho, no caso, tinha, que era o medo que um ser humano possa ter, né? Então, é um ensinamento de vencer o medo. Quer dizer, todos têm medo. Então, como que a gente vai fazer para enfrentar esse medo, para superar esse medo? E eu não tinha enxergado Percebido. isso quando eu estava fazendo a história. E a amiga que foi, a Márcia, inclusive uma professora, tá? A gente é bem cercado, né, de professores, de amigos e Especialmente pessoas ilustradores. sensíveis. Então, e no momento que a Márcia leu, e ela falou, nossa, Aninha, mas que legal, peraí que eu vou fazer um prefácio especial. Eu falei, e ela até versejou, o prefácio dela em versos, tá? Gente, É que uma lindo. coisa bem interessante. Foi realmente bem especial. Mas os seus projetos, a médio e longo prazo, segundo seu marqueteiro, né, que vai culminar aí com a continuidade de Crônicas de Família, mas você tem um outro projeto já há algum tempo, por conta do grupo Expressão Poética. Isso. Né? Esse grupo eu acho que foi idealizado, segundo você estava me contando, pela Maria do Carmo Correia. Esse Mas você projeto, participa com a Madê com também. a Madei e com o Josmar, né? Aham. Eu, a Madei e o Josmar, a gente está numa comissão para organização do livro, né? Que esse projeto que a Que Maria é do Bauru Carmo... de todos os tempos, um roteiro afetivo. Um roteiro afetivo. Quer dizer, o que é esse livro? Eles são passagens das pessoas. Por exemplo, no meu caso, eu peguei a Praça Rui Barbosa e fiz um poema. Certo. Da Praça Rui Barbosa. Aí eu não sei se era porque eu já estava meio que envolvida no livro das crônicas, aí eu já comecei a viajar, né? Eu peguei os meus antepassados e coloquei tudo no meio da Rui Barbosa, como se eles estivessem vivenciando tudo aquilo junto comigo. Então eu já coloquei um monte de fantasminha em tempo atual, né? Então eu imaginei assim como se todos os personagens ilustres de Bauru tivessem ali na Praça Rui Barbosa, presenciando o nosso presente agora. Então, qual que seria a sensação deles agora? De orgulho, de trabalho cumprido, de ou missão. de tristeza, talvez, por ver, né, a cidade às vezes tão abandonada e tal. Então, esse foi o meu enfoque. Agora, muitos já tinham obras sobre Bauru, né? O Luiz Vitor, por exemplo, ele tem um poema maravilhoso de Bauru, que ele sempre que ele pode, ele coloca em algum lugar, que é falando de cada bairro, de cada rua, que é especial para ele. Mas o livro vai trazer, então, mais de um autor. São 26 autores, Nossa, né? que bacana o projeto. É assim, é uma coisa que todo mundo se encantou. Eu já conversava, todo mundo, ai, Aninha, eu já tenho, eu vou mandar para você. Mas são crônicas. São crônicas, são contos, são poemas, né? Não tem uma coisa específica, né? Uma obra, um enfoque assim específico. Vai contar com fotografia, ilustrações, como é que vocês vão fazer? Principalmente com fotos, é assim. O João Correia, que também é um morador aqui de Bauru, mas ele é assim, ele vai embora de Bauru, aí ele volta para Bauru, aí ele vai para São Paulo, aí ele trabalha um pouco em São Paulo, aí ele volta para Bauru. Que bom, tá sempre oxigenando, trazendo novidade. Aí eu encontrei ele no Face também, por isso que a Madê fala que esse livro só existe a partir do entusiasmo das pessoas e através do Facebook, né? Então é um Bauru de todos os tempos mesmo, um tempo atual e um tempo passado. E aí eu comentando com o João, falei, João, a gente quer fazer um livro de Bauru com fotos de Bauru, né?
e com os textos assim ilustrados pelas fotos. Ele falou: não, Aninha, pode deixar que eu quero participar desse trabalho. E o Henrique Crivelli também, né, que se propôs a fazer parte também desse projeto com a gente. E agora, especificamente, em que fase assim, está? tá, nos primeiros 4 meses, todos os autores já mandaram os trabalhos. Certo. Né? Que foi de janeiro a abril, a gente já organizou todo o trabalho, a gente já passou para os revisores já fizeram as revisões em tempo recorde. E as fotos, a gente está no aguardo das fotos, por quê? Porque as fotos têm muita coisa de época, tem muita coisa atual. Então, a gente até já recebeu autorização do MIS aqui de Bauru para pesquisar aqui. E a gente está meio assim, né? Ganhamos patrocínio também, apoio cultural. No caso, a academia foi a primeira entidade, porque assim... Academia Bauruense de Letras. Academia Bauruense de Letras, ela já se propôs a fazer parceria com a gente, inclusive porque tem muitos acadêmicos também no projeto, né? Mas estão abertos para novos patrocinadores. Novos patrocinadores, com certeza. E então a gente está assim, os próprios autores vão bancar 50% da obra também, né? Ou seja, é um presente para Bauru, né? É um presente para Bauru e para que o bauruense possa presentear alguém que venha de, tipo assim, uma comissão que venha de São Paulo, como o governador que veio, o prefeito de São Paulo que venha, entendeu? Então já recebe um livro de Bauru, quer dizer, é uma obra artística em 2 sentidos. Nas fotos, que mostra a cidade, por isso o roteiro afetivo, né? E nas obras escritas, né? Dos relatos, autores, né? Dos relatos. E aconteceu uma coisa muito engraçada, eu acho que é por isso que esse projeto está assim, em fase de gestação há quase 12 meses já, né? A gente colocou até o Rodrigues de Abreu nessa obra. Opa! Né? Porque num dos encontros do Expressão, foi mencionado, por que não colocar o Rodrigues de Abreu também, que era um apaixonado por Bauru? E a gente colocou aquela... Lugar cativo. A gente colocou aquela poesia mais ilustre do Rodrigues, que é o Bauru, que é uma coisa linda, né? Então agora é uma questão de tempo. É uma questão de tempo e dos fotógrafos se organizarem e conseguirem. Até o próximo aniversário de Bauru, certamente. No primeiro semestre, certamente vai sair. Com certeza. Tomara. Então, anote para você conversar com a Ana Maria Barbosa Machado, o Facebook, Ana Maria Barbosa Machado. E o e-mail é aninha.luanova@yahoo.com.br. Você quer dar mais algum contato, Aninha? O pessoal quiser saber um pouquinho mais a respeito do Crônicas de Família, quiser conversar com você, trocar uma ideia, alguém que lembrou um fato que pode aí acrescentar entre as suas memórias mais relatos? Com certeza, né? Até uma boa ideia essa que você está passando. Então, eu penso assim, olha... o que a gente sempre conversa, né, quando a gente está entre as pessoas que gostam de relatar histórias da própria família. Inclusive, o próprio Carlos Drummond dizia que em cada família devia existir uma pessoa que, né, que se doasse nesse sentido de registrar tudo o que aconteceu com a sua família, porque cada família tem muita história interessante. Então, o que eu conseguiria passar para a pessoa? É isso, que cada família tem muitas histórias para serem contadas, né? E se alguém, de alguma maneira, tiver algum interesse e entrar em contato para registrar, por que não, né? A gente podia fazer uma história paralela a essa. Facebook, e-mail está de bom tamanho ou quer também fornecer o telefone? Não, eu acho que é o único, né? É a única coisa que... aninha.luanova@yahoo.com.br. No Facebook, Ana Maria Barbosa Machado. Eu conversei com a memorialista e escritora. Muito obrigada, Aninha. Obrigada, Nádia. Até o próximo Crônicas de Família. Tomara que não leve 5 anos, que seja bem mais próximo para você voltar mais rapidamente.
Obrigada a você, telespectador da TV Prevê. Nos encontramos semana que vem. Até lá!